Olá, gente, tudo bem? Hoje aqui no canal da Denise, eu vou estar fazendo mais um vídeo para vocês. Eu vou estar mostrando uma passagem bíblica que eu acredito que vai ser bom para mim, para vocês, para a gente meditar e compartilhar os nossos conhecimentos. E eu acredito que vocês vão gostar. Então aqui está minha Bíblia, tá? Então aqui está em Isaías, capítulo 2, versículo 5. 5, 6 5 e 6, que fala assim: Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Porém, tu desamparastes o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram os costumes do Oriente. São agoureiros como os filisteus e associam-se com os filhos dos estrangeiros. Né? E vou ler também o 7, 8 e 9. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos. E inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricam os seus dedos. E o povo se inclina, e os nobres se humilham. Portanto, não lhes perdoarás. Não perdoarás. Então, vou ler até essa parte aqui. Então, resumindo, conforme essa passagem bíblica, eu vou meditar em uns 3 versículos aqui que eu acho interessante para a gente estar compartilhando e estar conversando a respeito. Então, ele vem falando aqui, né? Vinde à casa de Jacó e andemos na luz do Senhor, né? Quando ele fala assim, andemos na luz do Senhor, ele não tá só relacionado assim, a gente, no meu ponto de vista, tá? Ele não tá só relacionado a gente somente ir na casa do Senhor ou somente orar a ele só na igreja, entendeu? No meu ponto de vista, quando eu leio essa passagem bíblica, que ele fala assim, vinde à casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Tá, até aí, quando fala casa de Jacó, as pessoas falam, a casa de oração e tudo mais. Mas eu analiso por um outro ponto. Quando ele fala assim, andemos na luz do Senhor, em todos os momentos da nossa vida. É o nosso acordar, é o nosso levantar, é o nosso trabalhar, é estudar, é quando nós estamos com a família, é quando estamos com alguma pessoa, algum cônjuge na família, né, com algum relacionamento, é quando estamos com amigos, é quando estamos em todos os lugares, seja no metrô, seja no ônibus, seja no carro, seja em qualquer lugar na vida. Então, quando ele fala aqui, andemos na luz do Senhor, nós temos que andar com ele 24 horas por dia, desde quando nós abrimos os olhos ao se levantar e quando nós vamos fechar os olhos ao dormir. Por quê? Porque Jeová Deus, né, o Jesus também, que é o filho dele, se nós andarmos com ele todos os dias na vida e pensarmos nele 24 horas por dia e acreditar que ele está conosco todos os dias da nossa vida, ele vai nos abençoar e vai nos proteger em todos os caminhos da nossa vida. Então, quando ele fala aqui, né, não é só ir na igreja em si, né? Ir na igreja é importante? Sim, é importante. Mas Jeová Deus, o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias da nossa vida. Então, essa passagem bíblica, quando ele fala assim, andemos à luz do Senhor, não é só na casa de oração, mas em todos os momentos da nossa vida, desde o nosso acordar até o nosso dormir. Porque se nós colocarmos todas as nossas orações e orarmos para ele e falando para ele sempre que nós acreditamos nele, que nós adoramos a ele, e que sem ele não somos nada, com certeza Jeová Deus, o Espírito Santo, Jesus vai enviar os seus anjos para nos proteger em todo dia, em toda hora do dia, e desde o nosso acordar até o nosso dormir. Então, é nessa parte que eu acredito que eu gostaria de deixar com vocês essa mensagem. A outra parte também que eu acho interessante estar compartilhando com vocês é que depois ele me falando assim, né? Porém, tu desamparastes o teu povo, a casa de Jacó. Porque se encheram dos costumes do Oriente, são agoureiros como os filisteus e associam-se com os filhos dos estrangeiros. E sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Aí no outro versículo ele vem falando assim: também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante a obra das suas mãos, ou diante daquilo que fabricam seus dedos. Ou seja, aqueles que não estavam indo na casa do Senhor, né, e não estavam andando na luz com Deus todos os dias, né, adorando, servindo e fazendo a vontade de Deus, né, nesses outros versículos ele falando que eles estavam, as outras pessoas que seriam os filisteus, que estavam se associando com os filhos dos estrangeiros,
né? Eles estavam em quê? Eles estavam eles estavam adorando os ídolos, né? Eles estavam na parte da idolatria, fazendo tudo aquilo que não condiz respeito à palavra de Deus. Então, tudo que era de errado, eles estavam praticando, né? Que era a parte da idolatria, a parte de feitiçaria, a parte de orações aos deuses pagãos, né? Não somente isso, mas a gente também pode colocar aqui, quando fala dos ídolos, a gente também pode mencionar também a parte da imoralidade sexual, porque a parte da imoralidade sexual também, eles também faziam junto com essa parte dos ídolos, né? Com a questão das imagens, com a questão de deuses falsos, então eles estavam, né, praticando todas essas coisas, abominações que não agradam ao Senhor, e fazendo essas coisas também naquele tempo. Então, até que em Isaías capítulo 2, ele mostra assim, né? No capítulo do. O título do capítulo da Bíblia, que é o capítulo 2, ele fala assim, né? Que a glória de Israel é espiritual. Por quê? Ele tinha que falar isso naquela época, né? Na época de Isaías, porque para que as pessoas entendessem a diferença entre servir a Deus e não servir a Deus, entre aqueles que andavam na luz e aqueles que não andavam na luz. Então, eu achei muito interessante essa passagem bíblica, porque hoje eu li também essa passagem bíblica individualmente, né, que eu leio a Bíblia todos os dias, e eu li hoje Isaías capítulo 2, eu acredito que seria interessante compartilhar com vocês. E essa parte que eu li, eu achei muito interessante, e foi por isso que eu quis fazer o vídeo e compartilhar com vocês hoje essa passagem bíblica, tá? Se vocês depois quiserem saber mais alguma coisa da Bíblia, vocês deem depois Isaías capítulo 2, e se vocês quiserem mais conhecimento. E eu acho que era essa mensagem que eu gostaria de deixar com vocês. Então, assim, tudo nessa vida, né, não tá só relacionado a gente estarmos só indo na igreja, mas nós temos que andar na luz todos os momentos da nossa vida, né? E quando nós colocamos Jeová Deus, Deus em primeiro lugar, Jesus acima de tudo, e oramos para Ele, temos fé que ele move montanhas e que ele está com seus anjos nos protegendo, nos zelando e nos servindo, isso é o mais importante na nossa vida. Então é essa mensagem que eu gostaria de estar com vocês. Espero que vocês gostem. E se vocês quiserem dar um like, vocês dão. Se vocês não quiserem, não gostaram também, vocês dão um dislike. E curte aí e se inscreva no canal e continue me seguindo, tá bom? Que vocês tenham hoje um excelente dia e que dê tudo certo, não somente para mim, mas para vocês também, tá bom?